Se você imagina a religião cristã, que é a mais hegemônica ainda no Brasil, né, ela tem um momento em que João Batista, ao ser apresentado a Jesus em Nazaré, no texto dos cristãos, em que Jesus aparece e ele diz, mas é você mesmo o enviado? Ele não diz, aqui está. Ele diz, mas é você mesmo. Essa capacidade, se você observa também na tradição cristã, a religião acolhe isso. Dizem os cristãos que na cruz, Jesus faz uma pergunta ao seu pai. Ele diz, pai, por que me abandonaste? Exatamente. Por quê? Essa pergunta. Aliás, um dia eu estava entrevistando o Leonardo Boff, que é um estupendo catarinense, que vive no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Vive em Petrópolis, já entrevistei ele. E o Leonardo, eu perguntei a ele no final do programa, quando você encontrar Deus, o que você vai perguntar para ele? Ele diz, eu tenho tantas perguntas para fazer, mas a primeira vai ser assim, por quê? É que nem criança, né? Exatamente. É tudo por quê? Por quê, né? É gostoso. Tem uma coisa que é interessante que eu estava aqui pensando, conectando, né? A gente você falou, Mário Sérgio, dessa dificuldade que as pessoas têm hoje em dia de acolher a dúvida. E também, nessa resposta, você falou da questão do eu acho, que as pessoas hoje elas estão mais empenhadas em provar que têm razão. Certezas, né? Têm certezas e reafirmar suas próprias certezas do que avançar no conhecimento nessa troca com o outro. E isso leva a gente para uma sociedade que a gente está vivendo atualmente, em que o diálogo ele não tem muita saída, não tem muito caminho para o diálogo. Porque se a gente diz, por exemplo, para lembrar a história recente, que a vacina salva a vida no meio de uma pandemia e alguém diz, eu acho que não, que você vai virar um jacaré, não tem como você convencer essa pessoa. Não, mas você tem que lembrar de algo, isso que você está falando é correto. As pessoas que negacionistas são ou forem numa situação como essa que você mencionou, ela é negacionista naquilo que é improvável. Isto é, que não dá para provar. Não dá para provar que a vacina ela faz mal, a menos que você vacine toda a população. E aí você espera para ver quando faz mal. Não dá para provar que ela não deva ser colocada, a menos que você deixe sem a vacinação. Então é fácil. Eu quero ver alguém negar a lei da gravidade. Né? E dizer assim, não, imagina, isso aí é opinião, isso é narrativa. Já está começando a negar. Então, já ele nega, sabia? então vai, salta de cima do prédio, vamos ver se ele cai. Não, mas lá no espaço, você soube, Cortella, já estão a energia escura? Sim, claro. Mas está em expansão, já está? Isso é uma suspeita científica, aí é outra coisa. O que mas... é estranho é que, normalmente, quem nega o improvável. O planeta, ele é planinho. Claro. Ótimo, só tem um jeito de provar. Você vai caminhando para ver se você está na mesma reta. Como a pessoa que nega, de maneira geral, ela não precisa sustentar a veracidade daquilo, ela diz o eu acho. Não adianta a gente, por exemplo, ter agora, né, entre nós, uma contaminação, né, uma forma de disseminação infecto-contagiosa, e a gente abrir agora aqui no programa, né, junto com a plateia, uma votação para a gente decidir se é vírus ou bactéria. Não, você tem que chamar um especialista. Sim. Não, vamos votar. O que você acha? É vírus ou bactéria? Bom, o que você acha? É vírus ou bactéria? Vamos perguntar para quem estuda isso. Claro, claro. Por isso, os gregos trabalhavam muito há 2.500 anos com um princípio de convivência que era a isonomia. Isto é, nós temos o mesmo direito a participar. Mas tinha um segundo princípio, que era a noção de isegoria, que vai decidir quem de fato conhece aquilo. Ou seja, enquanto nós estamos discutindo o caminho, todos participamos. Quando é hora de colocar-se em marcha, orienta quem tem condição e conhecimento para fazê-lo. Mas até isso está prejudicado. O clássico Porta dos Fundos, que é os debates do Porta dos Fundos, que é o Prêmio Nobel e a minha síndica. Agora, Cortella, deixa eu te falar uma coisa. A sua ágora está aberta, sabia? Então, vamos lá, por favor. Não, já tem. Vamos aqui ao debate. Vamos lá, por favor. Zequinha, chega só um pouquinho para cá, por favor. A Patrícia Edilson, do Piauí. Cortella, é verdade que a inveja atrasa os dois lados? Sinto que sou invejada até na forma que convivo com as minhas amizades. Patrícia, bota um sal grosso, minha filha. Patuar. Uma arrudinha. É muito difícil a fronteira entre inveja e admiração. Né? Por exemplo, às vezes, quando eu admiro de forma exagerada, quase eu entro no território da inveja, em que eu quereria. A gente brinca na área de escritores que um escritor não lê o outro, ele o vigia. Certo? Por quê? Porque você presta atenção. Então, Casão lançou um livro, o Zeca lançou um livro, a gente vai ver para ver. E se é muito bom? Há momentos em que eu tenho admiração tão grande por algumas pessoas que isso beira a inveja.
A questão é que o invejoso, de maneira geral, não é que ele quer ter aquilo, ele não quer que o outro tenha. Sim. Né? Quando eu invejo em relação ao êxito, um sucesso, Tom Jobim dizia disso, no Brasil o sucesso é uma ofensa. É uma ofensa pessoal. Né? Nesse sentido, claro, quando a questão é trazida à tona, eu acho que se a gente consegue equilibrar, né, com parcimônia, até onde vai a minha admiração? Eu tenho uma admiração imensa por Mozart. Mas eu chego à inveja e tenho raiva dele em alguns momentos. Como é que ele conseguiu aquele garotinho, fazer tocava aquelas coisas, meu Deus do céu, daquela né? forma? Desse tamaninho. Quando eu era ponta direita, você era criança. Não dava para eu te invejar ainda. Mas mais tarde, sim. Especialmente porque torcedor do Santos... O que ele fazia, né? Caraca. Santos, algumas vezes fomos vitimados por essa ele, né? Essa Nessa fera. hora, como é que você reagia? Você podia reagir dizendo assim, não, eu admiro bastante, mas não invejo. Nem sempre. Né? A ideia da inveja, ela é sempre negativa, no sentido de que ela acaba diminuindo. Você mesmo, quem tem né? essa Exatamente. percepção. A Ágora está aberta. Vamos lá, por favor, a próxima. Deixa eu ver aqui. Lembrando que a Ágora é a praça pública É a dos praça gregos antigos. pública, exatamente. Onde as pessoas se dialogavam, né? Reinaldo Trombini, de Belo Horizonte. Pergunta para Cortella. Como você avalia o crescimento da inteligência artificial? As pessoas estão ficando cada vez mais sem vontade de aprender, tendo em vista a facilidade em se obter as informações atualmente? A Obrigada, gente Reinaldo. não deve confundir informação com conhecimento. Né? Informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. Por exemplo, que horas são? Isso é uma informação. Né? Qual é o nome da rua que chega até a TV Brasil? Isso é uma informação. Conhecimento é aquilo que você tem como inesquecível. Se você aprendeu a andar de bicicleta, você nunca esqueceu. Se você aprendeu a fazer arroz, você nunca esqueceu. Você pode perder a prática. Se você aprendeu a controlar uma bola, você não esquece. O conhecimento é aquilo que você apropria. Encrenca no meio do passo. A inteligência artificial, ela facilita o acesso à informação e, portanto, ela dificulta o conhecimento. Não que ela deva ser colocada de lado. Sim. Ela é uma solução tão prática para algumas situações que eu dispenso o meu raciocínio. Ora, você diria, bom, mas assim é a vida. Se a gente se conformar, sim. Milor Fernandes, carioca Maravilhoso, do Meyer, gênio. dizia, o importante é ter sem que o ter te tenha. Ai, genial. Não seja possuído por Genial, aquilo... grande Milor. Milor é um gênio, gente. Não seja possuído por aquilo que você possui. Seja o conhecimento, o poder, né, o afeto. E nesse passo, eu tenho uma questão séria com a inteligência artificial, boa para mim. Eu acho que ela pode ser benéfica se ela for automática, mas não autônoma. Qual é a diferença? No automático, ela facilita todas as operações que eu teria que fazer e que eu só ia usar um tempo que, se for economizado, me ajuda muito. Autônoma significa ela decidir por mim. Sim. Exemplo que eu mais dou, e sempre que eu posso. Cheguei de Londrina, minha cidade natal, São Paulo, a primeira vez que eu vi um elevador automático. Isto é, em Londrina tinha sempre um ascensorista dentro do elevador. Quando eu entro num prédio em São Paulo, cadê o ascensorista? Era eu, isto é, quem fosse usar. Apertei o 7º. Ele foi até o 7º. Isso é ser automático. O que é ser autônomo, o elevador? Se eu apertar, ele me levar para onde ele quiser. É onde ele quiser. E não Entendi. eu quiser. A inteligência artificial tem que colaborar com o automatismo da máquina para nos ajudar a economizar tempo. Mas ela não pode ser autônoma. Não é ela que decide. Se eu usar um carro automático, desses que hoje alguns estão chamando de carro autônomo, é um perigo. Tem um medo Porque o danado carro daquilo. autônomo me levará para onde ele deseja. Uma das maiores encrencas, e você sabe disso por conta do que já escreveu e falou, é que quando você tem um vício, ele é autônomo. Ele não é só automático, ele é autônomo, você não tem controle em relação a isso. Você tem que preparar-se para romper a autonomia da dependência. Nessa hora, é evidente que eu tenho um apreço pela inteligência artificial desde que ela continue sob o nosso controle. Sim. Eu tenho um pânico. Nos anos 1960, o Stanley Kubrick lançou o 2001, uma Odisseia no Espaço, que mudou a minha vida, em cima gente. do livro do Arthur Clarke. É. E há uma cena clássica que é assustadora para Do mim, monolito? quem já viu. Quando o Dave acorda de manhã, o computador diz assim, Good morning, Dave. Ai, é verdade. E aí ele pisca. Esse pavor ele vem se eu admitir que nós somos incapazes de controlar aquilo que pode nos controlar. No entanto, eu acho que a inteligência artificial, ela é, como o mundo digital, uma fonte para informação. Tem gente que não navega
na internet, ela naufraga. Né? É porque ela começa a andar, e você caminha bem se você souber para onde você vai. Há uma frase antiga dos caipiras que diz: a lebre chega mais rápido que a tartaruga, mas quem conhece melhor o caminho? Você precisa dos dois movimentos. Exato. A velocidade e o conhecimento. Nesse sentido, a Ágora, ou seja, a praça pública é um bom lugar para a gente trazer ideias. Trazer ideias e debater, que eu acho que a gente está, que eu adoro nesse nosso programa aqui é isso, a gente tem um terreno livre de debate, sabe? Porque eu acho que está cada vez menos, as pessoas estão conversando cada vez menos, é tudo pá, e essas certezas. E diálogo então, não é a obrigação da concordância. Não, Ela não é a Não, obrigação do não, consenso. Pelo contrário. quase A finalidade do diálogo não é chegar a um consenso em que nós dois pensamos do mesmo modo. A finalidade do diálogo é que nós tenhamos o respeito na diferença, na divergência. Exatamente. E que eu busque convencer a pessoa no lugar de vencer. E convencer ou até aprender, ou até ser convencido. Eu adoro quando eu sou convencida, juro. Eu adoro falar quando faço uma equipe. Olha, eu falei, se vier me apresentar uma coisa e disser não, eu estou dizendo me convença. Exatamente, eu adoro. Não é não, vai embora. Eu adoro, às vezes, Volta quando com uma assim, coisa melhor. Eu falo, coloca um argumento. Aí, coloca vamos embora, vamos argumento. fazer. É. Gente, Uma das eu quero coisas mostrar mais isso, difíceis, eu quero... Ó, coisa mais difíceis é fazer o que o casal teve que fazer a vida inteira, que é atuar em equipe. Por exemplo, a minha atividade numa sala de aula, eu estou com um público, mas ela é mais individual. não. Numa TV, você também tem uma equipe, mas Uma você tem o equipe. controle, é o âncora, é o apresentador. E numa equipe de futebol, que você depende exatamente Sim. desse conjunto em que o diálogo... Mas esse ele tem que vir à centroavante tona. maravilhoso, vai, que era lindo, jogando. Gente, mas eu quero mostrar agora aqui, gente, Deus nos livre. Por que a escolha desse título, gente? Deus nos livre. Porque ela tem uma dupla acepção. É um livro sobre religião, religiosidade e espiritualidade. Muita gente tem religião e toda pessoa que tem religião tem religiosidade, mas muita gente tem religiosidade e não tem religião. Qual é a diferença? Religiosidade é a reverência à vida. É o fato de você agradecer por existir. Não necessariamente você pratica um culto com alguém. Praticar um culto com alguém é religião. Toda pessoa que tem religião tem de ter religiosidade, mas nem toda pessoa que tem a religiosidade tem de ter religião. Sim. Hoje nós temos uma presença muito forte. Eu dou um exemplo no livro que tem a ver com o Rio de Janeiro. Uma das coisas gostosas no Rio é que pessoas, às vezes, no domingo à tarde, quando o sol está se pondo em algumas áreas, especialmente na Zona Sul, elas se postam, mais ainda no arpoador, e começam a aplaudir o sol. Você diz, mas que maluco. Isso é agradecimento. É lógico, religiosidade. lógico. É agradecer um alimento, a convivência, o afeto. Agora, é engraçado que você fala religiosidade, eu falaria espiritualidade. Então, por isso que o outro título é Religiosidade e Espiritualidade. Ah, do outro livro. Não, Exatamente. nesse daí. Ele é religião, religiosidade e espiritualidade. É verdade, Isso. É gente. porque o Tá primeiro vendo? chama Tá mais aqui, a gente, atenção. olha. Religião, religiosidade e espiritualidade. Por último, Tá por que aqui, Deus nos livre? Porque tem uma dupla acepção. Deus nos deixe livre para fazer a nossa escolha e O nosso a livre-arbítrio, força exatamente. divina, a força da vida que nos liberte Agora, a de gente podia ficar sermos escutando, tolos. né? Não é? A Cláudia... Mas ainda vai falar com a gente, Cláudia, porque que a barra privilégio. está muito alta. O sarrafo tá alto, tá né? alto. Gente, Cláudia, que coisa, hein? Olha a senhora, a papisa. Te deram até um microfone, Agora, olha que coisa boa. Microfone, É olha verdade isso. que ele não tem WhatsApp, que ele usa o seu? É verdade. Não tenho. Ele não tem E WhatsApp, ele tem usa o meu. quantos milhões de seguidores, Cláudia? 24 24 agora. milhões de Milhões seguidores. e não tem WhatsApp. Por isso Não, que eu não tem tenho. WhatsApp. Cláudia, agora, Isso que eu não tenho é ótimo. Cláudia, agora Ele me usa fala o meu, mas ele usa bastante. Ele usa o seu, né? Ah, tá É. vendo? Ele usa o dela. Ele usa o Assim meu. como eu não mas dirijo, ele eu usa uso bastante. o carro que E outra a- pessoa dirige. Isso, eu. Certo? A pessoa disse, você não dirige? Então como é que você opina? Eu falei, eu não tenho que saber botar ovo para opinar se o omelete tá bom ou não. Ele vai ter aquele carro autônomo, Mas hein? ele cozinha muito bem. Ele cozinha bem? Muito Não, bem. o Zeca Camargo cozinha Não, bem. o Zeca cozinha, não, esse aí é... Zeca é chefe. O Casal não sei se O você Cortella cozinha Agora, também. cozinha ô bem. Cláudia, Ainda quem não. é, Você quem é que prefere ir cuida? onde está pronto. Eu também. Vem cá, eu quero saber se é ele que cuida dessa barba dele ou você que cuida, como é que faz? Não, não é. Ele quem cuida da barba dele. 48 anos que eu não tiro a barba. É, ele quem E vem cá, cuida é da uma barba coisa que eu dele. descobri que eu achei genial, só nesse país mesmo, gente, que tem barbearias, que você chega lá e fala assim, eu quero um corte da minha barba, a lá Mário Sérgio Cortella. É. Virou... Você já imaginou? Você que Eu estudou sou um tanta professor de filosofia, exatamente, virou nome de corte de barba. A barba a lá Cortella. ela pode ser injusta, né? Por que é que eu comecei a usar barba há 48 anos? Porque na minha geração, o uso da barba, ela era um sinal de rebeldia.
Sim. de recusa. Sim. Porque a ideia, especialmente do pós-Segunda Guerra Mundial, de ter o cabelo todo requinho, né? só com um topetinho na ponta, que era chamado de corte americano, né? E a cabeça curta e sem barba. Pouco a pouco, a minha geração ela foi, né, usando a barba. E eu acabei me habituando como um componente meu. Crianças, às vezes, se aproximam de mim, né, com aquela ideia, especialmente no final do ano. Papai Noel. Papai Noel. Mas não é obrigatório ter barba para estar na área de filosofia, tanto que parte das melhores pessoas na filosofia no Brasil são mulheres, como Marilena Chauí ou Gália Matos. Maravilhosa. Portanto, são pessoas que não têm. Mas é um privilégio, uma honra ter você na minha bancada. Obrigado, Muito obrigado. Posso pegar na sua barba? Claro. Ai, gente! Ai, Claudinha! Adorei, gente. Peguei na barba do Cotrela! Vamos ver se ela pega na nossa, né? Depois do intervalo, eu vou conversar com esse ex-jogador de futebol e comentarista esportivo incrível, extraordinário, que eu sou mega fã, Walter Casagrande, nosso casão querido. Mas antes, eu quero lançar um desafio para os nossos convidados e também aqui para o nosso público, tá legal? Quem é que esteve aqui no programa e disse a seguinte frase: eu tenho uma relação visceral com o teatro, radical. Eu li para os porões do João Caetano, que é um grande teatro aqui do Rio de Janeiro, junto com os funcionários da Conlurb. Foi a Lucélia Santos, foi o Zé de Abreu ou foi a Elisa Lucinda? Acesse aí o seu HD de memória, que eu já volto, eu quero a sua resposta. Beijo! Mua!